De verdade, eu vou te apresentar aqui minha tese de que o Facebook nunca entrega os melhores públicos para quem investe pouco dinheiro. Então, se você coloca aí os seus 50, 100, 200, 300, R$ 1.000 por dia no Facebook, esquece, se tu não entender isso aqui, ele não vai te entregar os melhores públicos. Se você abrir o seu gerenciador agora, você vai ver que existem várias classificações lá dentro de coisas que você pode fazer para anunciar. O que eles chamam de objetivos de campanha. Nesse momento que eu tô fazendo este vídeo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetivos de campanha. Reconhecimento, tráfego, engajamento, leads, promoção do app e vendas. Se você é do tipo de pessoa que busca fazer aqui direto para vendas, isso aqui também vai te ajudar. O que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui é como construir um funil de tráfego pago. Por quê? Como eu disse, o Facebook nunca te entrega as melhores pessoas. Faz uma analogia comigo. Se você fosse o Facebook e você tivesse os dados de basicamente 2 a 3 bilhões de pessoas no mundo, você soubesse cada comportamento dessas pessoas, quando elas estão interessadas em comprar alguma coisa e quando elas estão bravas e até mesmo quando as mulheres estão grávidas. Olha só que loucura. O Facebook, né, a Meta, publicou um artigo esses dias atrás que eles conseguem prever que uma mulher está grávida antes mesmo dela descobrir que ela está grávida, por conta dos comportamentos que ela começa a ter. Se você é essa empresa com todo esse poder, você entregaria os seus melhores clientes para qualquer pessoa? É isso que eu vou te mostrar aqui. O Facebook tem milhões de anunciantes pelo mundo e pessoas que investem milhões de dólares diariamente e pessoas que investem, assim como eu e você, R$ 20, R$ 50, R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 100.000 no dia, o que não é nada perto dessas grandes empresas que investem, que despejam milhões de reais em tráfego. A questão é, o Facebook reserva os melhores públicos para este tipo de empresa e entrega basicamente a rapa do tacho pra gente, né? Basicamente o que sobra, que essas empresas não conseguem abocanhar com seus milhões em tráfego, vem pra gente. Só que tem uma forma da gente burlar isso. Eu não vou dizer explicitamente que é uma forma de você burlar isso, porque eles mesmos colocam lá no site deles como fazer, mas sim, é uma maneira de você alcançar os melhores públicos sem que você tenha que investir milhões como essas pessoas. Antes da gente seguir com esse vídeo aqui, se você não é inscrito ainda, deixa aqui, se inscreva e deixa o seu gostinho nesse vídeo aqui pra ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Primeira coisa que eu preciso te explicar, o quanto o CPM ele é mais alto pra fundo de funil do que pra topo de funil. Eu quero te fazer uma pergunta, eu gostaria de verdade que você respondesse aqui nos comentários, porque eu vou ler depois. Já aconteceu com você, se você anuncia, de você subir uma campanha e ela até vende e de repente ela para de vender e quando você desliga a campanha, pum, sai uma venda. Aí você vai ver é justamente daquela campanha que você desligou. Já aconteceu contigo isso daí? Porque comigo acontece quase sempre. E aí entra a tese aqui que eu debati com os maiores gestores de tráfego do Brasil, de verdade, eu conheço os maiores gestores de tráfego do Brasil, pessoas que já investiram mais de 100 milhões de dólares em anúncios aí. E eu mesmo já investi alguns milhões de reais em anúncios. E a nossa tese é que o Facebook sabe exatamente quem compra e quem não compra o seu produto. Ele sabe disso. Ele só não te entrega pelo preço que você tá pagando. Isso que eu te falei dessa situação que eu te mostrei, né? Que quando você desliga a campanha sai venda, é uma forma do Facebook trazer você de novo para que você gaste mais com a plataforma. Porque se quando você desliga a campanha sai uma venda, é porque o Facebook sabia que naquele momento, se você desligasse a campanha, alguém ia comprar. Ele mostrou o teu anúncio exatamente para quem gostaria de comprar. Mas por que ele não mostrou antes? Assim, você esperou você desligar para poder aparecer e fazer uma venda? E a questão é, se o Facebook tem toda essa inteligência que ele tem, por que para todo mundo que nosso anúncio não aparece, não sai uma venda? Ou seja, por que a gente fica mostrando, né? A gente não, por que o Facebook fica mostrando o nosso anúncio para um monte de pessoas que não estão nem aí pra gente, que simplesmente scrollam o anúncio ou que não tem interesse nenhum em comprar o nosso produto? Porque justamente tem pessoas que estão comprando a melhor parte do tráfego. E aí eu vou te explicar basicamente aqui uma teoria do Google, que é chamada de ZMOT, né? É o Zero Moment of Truth. Acho que é o termo que eles usam, né? É o momento zero aí da verdade. E existe uma comparação que isso daqui é lógico. Se você for no seu Facebook, vai ser assim. Se você anunciar para fundo de funil, é caro. E se você anunciar para topo de funil, é barato. E é lógico que aqui o barato e o caro são relativos, mas é mais barato você anunciar para topo de funil do que para fundo de funil. Se você pega os objetivos do Facebook lá, você vai ver que hoje, na data em que eu tô gravando esse vídeo, tem esses 6 objetivos. Se você olhar de cima para baixo, é basicamente a estrutura de funil do Facebook. Então, o funil de tráfego, ele começa pelos objetivos de campanha. O maior topo de funil possível dentro do Facebook é o reconhecimento. Segundo, tráfego. Terceiro, engajamento, leads e fundo de funil mesmo é vendas. Se você coloca para vendas, os seus anúncios vão custar mais. Se você coloca para reconhecimento, os seus anúncios vão custar menos. Você fala, pô, Matheus, mas se eu coloco meu anúncio para reconhecimento, para tráfego, para engajamento, eu não vou conseguir fazer vendas, porque o Facebook não me traz as pessoas compradoras. Beleza. Só que aí entra o objetivo do funil de tráfego, que é você utilizar do tráfego mais barato, que está no topo do funil, e você faz o trabalho de conscientização e conversão dessas pessoas. Por quê? Se você coloca como objetivo de vendas, o Facebook vai separar a fatia de pessoas que têm maior tendência em comprar o teu produto ou serviço, ok? Só que isso está em torno de 3% de todo mundo que está no Facebook hoje, que tem um potencial comprador. Todo o restante das pessoas são o que nós chamamos de pessoas inconscientes. Se a gente vem pro desenho de um funil verdadeiro, que é isso daqui, você vai perceber que existe topo de funil, meio de funil e fundo de funil. O que um cara chamado de Eugene Schwartz criou nas categorias que ele criou ali, basicamente da pirâmide de consciência, ou pirâmide de Eugene Schwartz, é basicamente os níveis de consciência das pessoas. Imagina a seguinte situação. Imagina
Imagina que você tá tentando ler um texto e você percebe que a sua vista não tá tão boa assim. Putz, eu não tô conseguindo ler aquele negócio lá, parece que minha vista não tá legal como já foi antes ou como era. E de repente aparece um anúncio pra você da cirurgia de catarata. Você fala, porra, não faz sentido nenhum, eu não quero fazer cirurgia de catarata. Por quê? Porque pra alguém, este anúncio da cirurgia de catarata vai fazer sentido, que é a pessoa que está buscando por cirurgia de catarata. Mas pra você, por exemplo, que nem descobriu o problema que você tá nos seus olhos ainda, isso não faz sentido pra você. Então, pra este funil, você é uma pessoa inconsciente. Porque por mais que você tenha catarata, o que você tá prestando atenção é que tua vista tá ruim. Você nem chegou na conclusão, nem foi diagnosticado que você tem catarata. É um exemplo aqui, né, que eu trouxe pra ti. Posso trazer exemplo de qualquer outra coisa. Por exemplo, você pode estar gordo e você não sabe por que você tá gordo. Talvez seja hormônio, talvez seja porque você não tá fazendo exercício ou tá comendo mal. Então, se aparece uma cirurgia de bariátrica pra ti, é uma solução pra um problema que você nem descobriu que você tem ainda. Isso é um funil que a gente consegue separar a categoria das pessoas. Por que eu tô te explicando isso aqui? Porque topo de funil são pessoas inconscientes ou conscientes do problema, mas elas não são conscientes da solução ou dos produtos. O que isso significa é que fundo do funil, as pessoas são conscientes do problema, da solução, do produto e estão prontas para comprar. Quando você anuncia para fundo de funil, você paga mais caro justamente porque as pessoas já passaram pelo processo de conscientização sozinha ou muitas vezes com seus concorrentes. Então, às vezes o cara passou por um curso do seu concorrente, contratou teu concorrente, ele teve um nível de consciência dele elevado, ou seja, ele passou de um inconsciente para agora um consciente do problema, da solução e do produto, e ele compra de você. E por isso que custa mais caro, porque essas pessoas são mais conscientes do que você está oferecendo. E se a gente pega pessoas mais inconscientes, eu consigo pagar mais barato para alcançar essas pessoas. Só que qual que é o porém aqui? É que eu vou ter que fazer o processo de conscientização, ou seja, eu vou ter que montar o funil para essas pessoas se tornarem conscientes. É por isso que, se você anunciar para reconhecimento, tráfego, engajamento já é o mais do que suficiente pra gente, não precisa subir mais aqui não. Se a gente anunciar para engajamento e para leads, por exemplo, eu já tenho uma gama de público que corresponde a mais ou menos 50% de todo o público que está no Facebook, que eu posso trabalhar essas pessoas e elevar o nível de consciência delas para que elas cheguem no ponto de compra, sem que eu tenha que pagar mais caro para alcançar essas pessoas. Ok, Matheus, eu entendi. Então, o funil de tráfego pago, ele diz para mim sobre os níveis de consciência das pessoas. Se eu anunciar mais pro topo, eu pago mais barato. Se eu anunciar mais pro fundo, eu pago mais caro, com certeza. Mas como é que eu faço, então, para conscientizar essas pessoas e para pagar mais barato e ainda assim conseguir alcançar os melhores públicos? Eu vou te explicar uma pesquisa que o Google fez. Essa pesquisa chama Zemote e ela diz basicamente o seguinte: as pessoas não compram por impulso, não compram na hora. Você pode acreditar que o seu guru te falou que se você rodar um anúncio, as pessoas vão clicar nesse anúncio, vão pra página e vão comprar. É a menor parte das pessoas que fazem isso. Eu diria que menos de 0,5% das pessoas são assim. A maior parte das pessoas vai ver o seu anúncio, vai no Google pesquisar, vai olhar concorrentes, vai olhar preço, vai olhar entregáveis e só depois ela vai decidir se ela vai comprar ou não. Existe uma métrica aqui, se eu não tô enganado, quem fez essa métrica foi o Thiago Tessman, tá? É um grande influenciador de tráfego pago, hein? E ele diz que existem pelo menos 7 sessões de impacto antes da conversão. Ou seja, a pessoa precisa te ver e ver novamente e novamente pelo menos 7 vezes até que ela decida comprar de você. Isso significa que no mínimo a pessoa vai ter 1,8 cliques por conversão. O que significa isso? Que não vai ter gente, assim, é a minoria de verdade de pessoas que vai olhar o teu anúncio de vendas, vai clicar no teu anúncio de vendas e comprar. As pessoas não são assim. E se você não tem funil de recuperação de carrinho, se você não tem checkout pré-populado, se você não faz remarketing, pô, você já perdeu 80% das pessoas aí. Então, no mínimo, hoje, as pessoas precisam clicar 2 vezes em anúncios para que elas decidam comprar. Então, beleza, Matheus, como é que a gente faz, então, para converter essas pessoas mais baratas e transformar elas em públicos compradores, em públicos bons pro meu produto, pro meu serviço? Bom, preciso te dizer o seguinte, que basicamente hoje 95% das pessoas são pessoas que você não vai alcançar de maneira nenhuma anunciando para fundo de funil. Mais ou menos hoje, de 3,5% a 5% das pessoas está pronta para comprar o que você vende. Mas, como eu disse, se você anuncia, você vai estar disputando com todas as outras pessoas por essa fatiazinha da pizza aqui. Como nós somos inteligentes, é óbvio, como você passou por esse vídeo, a gente vai tentar alcançar um outro público que é mais barato e que ainda assim pode comprar tanto quanto este público preparado para compra. Só que nós vamos ter um trabalhinho maior para fazer a conscientização dessas pessoas. A gente vai tentar alcançar esse público que nós chamamos de público consciente, que é basicamente 45% das pessoas, que é muito melhor, é óbvio, do que os 5% que já estão prontos para comprar. Só que a diferença é que esse público consciente, ele é consciente do problema e nós precisamos conscientizá-lo da solução. Ou seja, a pessoa já descobriu que ela tem um problema. A gente só precisa mostrar para ela quais são as possíveis soluções para esse problema e apontar qual produto ela deve comprar. Então a gente vai voltar uma etapa atrás no funil e a gente vai ensinar, a gente vai conscientizar essa pessoa para deixar ela no momento de compra. Repara uma coisa, tá todo
mundo disputando pelos 5%. Tá todo mundo fazendo campanha de venda para alcançar esse 5% aqui. Se tu faz isso que eu tô te falando, de dar um ponto para cima, você abre um pouco mais a boca do seu funil e você cria um processo de conscientização, você para de disputar com todo mundo pelos 5%. E você passa a nadar de braçada para 45% das pessoas. Ou seja, você fica com toda essa fatia aqui preta, azul escuro. Pra ti, enquanto tá todo mundo disputando por esse 5%. Ok, Matheus, entendi. Então, qual que é a diferença desses dois funis? Bom, o que tá todo mundo fazendo é tráfego para uma oferta. Então, tráfego, página de vendas, tráfego, página de vendas. E isso é ruim? Não, não é ruim. É que você vai estar disputando com todo mundo e você vai estar tendo conversões ali de 0,5% a 2% no máximo, 3% estourando na sua estrutura. O que nós fazemos é criar um mecanismo, criar um sistema, um funil de elevação de nível de consciência. Então, ao invés da gente mandar as pessoas direto do tráfego para oferta, eu crio mais etapas para gerar mais consciência nessa pessoa e fazer com que mais pessoas, porque é mais barato, então mais pessoas, cheguem no momento de compra e decidam por comprar o meu produto. Então presta atenção, o funil mais simples que você pode rodar hoje é um funil de tráfego para lead e de lead para alguma coisa que eleva o nível de consciência da pessoa, pode ser VSL, pode ser webinário, pode ser evento, pode ser lançamento, pode ser imersão, pode ser um e-book, pode ser o que você quiser, pode ser até um vídeo do YouTube como esse. E depois você faz a oferta para a pessoa. Por quê? Porque se você pula daqui para cá, você vai perder um monte de gente que não está pronta para comprar. Mas se você faz este processo aqui de captação de lead, elevação de nível de consciência e só depois oferta, você consegue converter muito mais pessoas, porque agora as pessoas estão prontas para receber a sua oferta. Eu não tenho tempo nesse vídeo aqui para te explicar um funil inteiro, mas eu vou deixar você printar isso aqui, dá uma pausa nesse vídeo, printa isso aqui, ó. E essa daqui é uma estrutura de captação de lead com elevação de nível de consciência. Página de captura, a pessoa se cadastra, coloca os dados dela aqui no formuláriozinho, ela vai para um vídeo, esse vídeo tem mais ou menos 2 horas, onde eu apresento a dor, apresento o problema, apresento a solução, apresento as possíveis soluções, né? Apresento resultados de outras pessoas e no final eu faço uma oferta. Então, no final, a pessoa vai para um formulário, enfim, ela pode comprar o produto depois. Só se ela quiser. Aqui eu estou anunciando para pessoas no formato de lead, ou seja, eu estou anunciando uma etapa anterior no meu funil de tráfego pago. Estou convertendo desconhecidos em leads para minha estrutura, que eu vou poder entrar em contato de novo, vou poder mandar mensagem, vou poder chamar para novos eventos. E quem sabe essa pessoa nem compre agora, mas ela compre talvez no futuro, porque agora ela está dentro da minha base, está dentro do meu WhatsApp, está dentro do meu chat funnel, está dentro do meu e-mail. E aí eu levo essa pessoa para uma aula de conscientização, pode ser webinário, VSL, e-book, tanto faz. Eu preferi colocar no formato de aula aqui, porque eu gosto desse formato de aula. E no final a pessoa recebe a oferta. Como eu disse, eu não vou ter tempo de te mostrar essa estrutura aqui detalhadamente nesse vídeo, mas você pode printar aí depois e montar por conta própria. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também um mini curso meu chamado Rota do Funil. Rota do Funil, basicamente eu te explico como que tu monta esse funil aqui na prática, tá? Então, é um funil de SLO, é um funil de captação de lead com conversão, basicamente. Então, vou deixar aqui embaixo para ti, se tu tiver interesse em estudar e se aprofundar na construção desse tipo de funil aqui, o link tá aqui embaixo. E o que a gente pode fazer para potencializar isso daqui, então? Então, essa estrutura que eu te mostrei é uma estrutura bem básica, então ela tem ali uma página de captura, um formuláriozinho, a pessoa preenche os dados e vai para uma aula e ela assiste essa aula e se ela quiser ela compra depois. Mas a gente pode potencializar também essa estrutura agora com inteligência artificial. Como que funcionaria isso aqui? Você pode montar essa mesma estrutura ao invés de ser por páginas, ou seja, você constrói uma página, tira a pessoa do Instagram, manda para a página, depois da página a pessoa assiste a aula e aí depois ela, enfim, ao invés de você conduzir a pessoa por todo este ciclo, ou seja, sai do Instagram, vai para a página, piriri pororó, você pode fazer ele dentro do próprio Instagram ou dentro do próprio WhatsApp. E a gente pode usar, por exemplo, uma inteligência artificial para isso. Então a gente usa aqui o Chat Funnel. Eu vou deixar um link aqui embaixo também de 1 mês por R$1, se você quiser testar a ferramenta. Eu sou fundador do Chat Funnel, então eu vou deixar liberado para você a academia de cursos de inteligência artificial e de automação lá dentro. Então tu pega por R$1, vai lá na academia, vai estar liberada para você. Quando você comprar por R$1 o primeiro mês, você vai receber acesso à zona de cursos. E aí você pode assistir todas as aulas lá dentro por R$1, basicamente. E tu vai aprender a construir inteligências artificiais que conduzem as pessoas nesse processo de elevação de nível de consciência. Então tu pega a gente do Instagram, do WhatsApp, leva essas pessoas para inteligência artificial e depois você oferta para elas. É uma outra alternativa de estrutura. Você pode fazer tanto nesse formato aqui, quanto nesse formato aqui, não tem problema nenhum. Eu faço dos dois jeitos. E aqui tá um print do meu funil, olha só. As pessoas entram como leads, elas passam por essa qualificação de inteligência artificial e você pode perceber que o produto que eu tô vendendo aqui é de R$25 mil. Então você vê que funciona até para produtos mais caros, entre aspas, né? Então, quando as pessoas entram, elas recebem mensagem da inteligência artificial, elas vêm aqui para em qualificação, então elas começam a conversar com a IA, a própria IA faz esse trabalho de conscientização das pessoas, elas podem, nesse caso aqui, agendar uma reunião com o meu time e participar da reunião com o meu time e comprar um produto. Como é um produto mais caro, a gente faz via reunião, né? Não necessariamente você precisa fazer, você pode fazer via link se você quiser, mas como é um produto de alto valor aqui, sempre a gente prefere passar por time, porque, para comprar um produto de R$25 mil não é assim também. Não dá para mandar simplesmente um link e a pessoa compra. Então, este funil, a pessoa passa pela qualificação de IA. Tu pode usar das duas formas. Pode usar via
páginas ou pode usar via inteligência artificial, tanto faz. Vou deixar aqui embaixo o Rota do Funil se tu quiser dar uma olhada e vou deixar também o link do Chat Funnel por R$1 se você quiser testar também com inteligência artificial. Para resumir aqui o que eu te falei, se você tentar anunciar para fundo de funil, você vai perceber que você vai pagar muito mais caro. Qual que é a alternativa para nós? Anunciar para topo de funil, pagar mais barato nos anúncios, alcançar pessoas que nós normalmente não alcançaríamos anunciando para fundo de funil, porque as melhores pessoas estão reservadas para quem investe milhões. Nós não temos essa verba, pelo menos acredito que você não tenha. Eu não tenho pelo menos milhões para investir por dia. Então, ainda, né? Mas se você, assim como eu, não tem milhões para investir por dia, o melhor que a gente pode fazer é elevar o nível de consciência das pessoas. Nós mesmos fazemos esse trabalho. Então, você anuncia para uma boca maior, né, no funil, então você anuncia para níveis menores de consciência, para reconhecimento, leads, nesse caso aqui, tráfego, leva essas pessoas para uma estrutura de conscientização. Então, pode ser uma aula, pode ser inteligência artificial, pode ser um vídeo, pode ser um e-book, pode ser, enfim, uma planilha. O que aumentar a consciência da pessoa tá valendo. E depois você faz a oferta. Dessa forma, você paga menos nos anúncios e você consegue uma taxa de conversão maior se o seu funil de conscientização for bem estruturado. E aí entra um porém. Se você não tá vendendo muito com essa estrutura, significa que o teu funil de conscientização não tá tão bom. Não necessariamente é o tráfego. Pode ser o tráfego? Pode ser também. Talvez você esteja anunciando para as pessoas erradas. E tu tem que ver isso baseado em pesquisas, né? Assim, entender minimamente o teu ICP, tua persona. Mas, normalmente, as pessoas não importam muito desde que o seu processo de conscientização seja bom. Se a pessoa se interessou pela sua isca, que a gente chama isso aqui de isca digital, né? Se a pessoa se interessou por virar um lead, naturalmente, ela já pelo menos tá interessada. E se ela tá interessada, ela é um potencial comprador se a gente fizer o nível de elevação certo. Se a gente conseguir elevar da forma correta a consciência dela até o momento onde ela se sinta confortável para comprar. Então são duas estruturas aqui que eu trouxe para ti que convertem essas pessoas de inconscientes para conscientes e depois para conscientes do produto, possivelmente compradores, e que vão fazer você pagar mais barato, fazer você parar de disputar pelos 5% que tá todo mundo disputando de fundo de funil e passar a alcançar uma quantidade muito maior de pessoas por um custo muito mais baixo e com potencial muito maior de conversão para ti. Espero que eu tenha te ajudado. Diz para mim se acontece contigo também de você pausar as campanhas e o Facebook vender, porque comigo acontece direto. Eu desligo a campanha, sai vendo. Eu quero saber a tua opinião, deixa aqui embaixo. E vou deixar também os links para você do Chat Funnel e do Rota do Funil, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, aqui na descrição desse vídeo. Se você curtiu esse conteúdo, não deixe de deixar o seu gostinha, conto contigo para isso. E aqui no final eu deixo outros 2 vídeos para você. Um sou eu que tô te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Fique com Deus e eu sigo acreditando que existem mais pessoas boas do que pessoas más neste mundo. Valeu!